Aleluia, glória a Deus, graça e paz, amém, você pode sentar. Deus é bom em todo o tempo, o seu amor dura para sempre. Aleluia, vamos meditar na palavra de Deus, uma palavra rápida, para dedicarmos um tempo à oração, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Diz: Então o Senhor me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porque essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Amém? Claro que esse texto tem um contexto profético, coisas que vão se manifestar, mas eu entendo que Deus tem compartilhado uma visão ao nosso coração, tanto como igreja, como ao indivíduo. Cada um de nós recebemos palavras do Senhor sobre a nossa vida e destino, e o texto nos traz algumas instruções sobre a visão que Deus confiou ao nosso coração. Não vou falar tanto de uma visão relacionada ao indivíduo nessa noite, eu quero falar sobre a visão compartilhada com a igreja, com o coletivo, e nesse sentido você tem percebido, através do púlpito, algumas palavras sendo declaradas sobre aquilo que Deus quer que nós cumpramos nesse tempo, nesse lugar, nessa região, amém? Então, eu entendo que é uma noite para orarmos acerca do cumprimento da visão, amém, queridos? Nós vamos orar a respeito dessas coisas, e o texto aqui traz instruções sobre como interagir com a visão que Deus lhe deu. E aí está falando aqui, antes de tudo, que a visão deve ser escrita. Amém, queridos? Diga comigo, a visão deve ser escrita. Nesse sentido, nós podemos interpretar isso de maneira literal. Eu devo escrever a visão no papel, eu devo escrever a visão a ponto de que as pessoas possam vê-la. Porém, melhor do que isso, irmãos, é escrever a visão no teu coração. Tem uma fala de Deus no Velho Testamento, onde Deus diz que escreveria as suas leis em mentes e em corações. Amém? Então a visão deve ser escrita assim no papel, ela deve ser colocada numa placa, mas a visão deve estar escrita na nossa mente e também deve estar escrita no nosso coração. Devemos carregar a visão dentro de nós, porque a visão que Deus nos confiou é aquele combustível que faz você acordar animado. Aleluia! E quando temos clara a visão da parte do Senhor, mesmo que obstáculos se levantem no percurso, você já sabe o teu final. Aleluia! Jesus entra no barco e disse: passemos para a outra margem do lago. A outra margem era a visão naquele momento. Uma tempestade se levanta no meio, mas ela em nenhum momento ofuscou dos olhos de Jesus o chegar do outro lado. Amém, queridos? Então eu percebo que nós precisamos escrever a visão que Deus tem compartilhado conosco como igreja local, não apenas no papel, não apenas em placas. Nós traremos à memória aquilo que nos dá esperança no aniversário da igreja. Vamos remeter coisas, aquelas palavras que Deus tem falado a nós. Aquela de Atos 16:5, por exemplo, a igreja está sendo edificada na fé e crescendo em número dia após dia. Mas nessa noite eu quero resgatar algo em relação a uma área específica da igreja.
Deus falou conosco ainda quando no outro prédio, estávamos trabalhando o prédio, reformando aquela estrutura, e Deus disse: à medida que você reforma o prédio, eu restauro as vidas que estão chegando. Então o Senhor falou sobre uma restauração de vidas. Isso está relacionado à missão da nossa igreja. Amém? Restaurar vidas. O Senhor falou: vai chegar gente apagada e vai ser acesa de novo. E nós temos visto isso acontecendo. Agora, o Senhor também falou sobre uma área específica da igreja, que é o departamento infantil. O Senhor disse: está chegando uma revoada de crianças. Amém, querido? Então, para o departamento infantil, qual é a visão, irmãos? Receber uma revoada de crianças. E para isso nós precisamos nos preparar. Porque um dos aspectos do compartilhamento da visão de Deus é: se prepara para aquilo que vai acontecer. E nós vemos no próprio texto, está falando que a visão deve ser escrita, ela deve ser gravada em pedras, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Está falando de um mensageiro, olha só. Então a visão é escrita, um mensageiro vai ler, e qual a responsabilidade do mensageiro? Divulgar. Nós precisamos divulgar a visão. Nós precisamos falar do que Deus falou conosco. Nós precisamos confessar o que Deus falou. Nesse sentido, acerca da nossa igreja, dessa obra, o que o Senhor falou? Expansão para toda a Zona Sul. Aleluia. Alcance dos bairros, avanço. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre revoada de crianças chegando, restauração de vidas, apagados sendo acesos de novo. Vamos falar sobre expansão, sobre avanço dessa obra, mais estruturas nascendo, a palavra da fé enchendo a Zona Sul, amém? Pessoas sendo enviadas. Esse é o plano, é o propósito de Deus. Versículo 3 diz: porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado. Então veja, a visão tem um tempo para se cumprir. E o que eu faço enquanto espero? Enquanto eu espero o cumprimento da visão, o que eu faço? Eu rendo graças, porque a visão é a antecipação da vontade de Deus para nós. Aleluia. Pai, eu te dou graças, porque teus pensamentos ao meu respeito são esses. Aleluia. Então tem um tempo determinado. E quando fala de tempo determinado, está falando da necessidade de nos prepararmos no processo. Então tem um processo para que a visão se manifeste de maneira plena. À medida que nós vamos caminhando, a visão vai se ampliando. Você começa com um fragmento da parte de Deus. É como alguém que está com quebra-cabeças na mão. Ele tem uma peça, depois ele vai conectando as demais peças, amém? Então Deus vai tornando mais clara a visão, e é tempo, irmãos, de tornarmos mais clara a visão, escrevendo, falando, entendendo que precisamos nos preparar para aquilo que Deus está falando, amém? Entendendo que existe um processo para a manifestação plena daquilo que Deus tem falado. E aí é interessante que diz, versículo 3: ainda que demore, aguarde-a confiante. Precisamos preservar nossa confiança. E aí diz: porque ela certamente virá e não se retardará. Então não podemos ter como atrasada a manifestação da visão. Não está demorando tanto, não. É um processo, amém? Tem um tempo pré-determinado para acontecer. E o que eu devo fazer enquanto espero? Eu rendo graças, eu me preparo para ela. Aleluia, vamos nos preparar para aquilo que Deus está falando conosco. Veja, lá atrás, ainda na sala de 65 metros, nós começamos a falar sobre crescimento e começamos a nos preparar para entrar no prédio novo. Passamos para aquela outra estrutura,
a igreja tomou proporção, pessoas chegaram, equipes foram formadas, líderes começaram a ser levantados e a igreja foi tomando forma. E passou a se cumprir o que Atos 16:5 diz: a igreja sendo edificada na fé, crescendo em número dia após dia. Veja aí um processo e um progresso. Nós temos vivido progresso. Amém, irmãos? Ordem e progresso. As coisas têm sido colocadas em ordem, o Senhor tem apontado coisas para que nós ajustemos, a fim de vivermos progresso. Isso está escrito na nossa bandeira do Brasil, tem lá a frase ordem e progresso. Amém? Então o Senhor vai nos orientando no processo para colocarmos coisas em ordem, a fim de experimentarmos progresso. Está dizendo aqui: aguarde-a confiante. Para vivermos a plenitude da visão que Deus confiou a nós, precisa haver perseverança, precisa haver paciência. Amém? Nós crescemos no processo, nós amadurecemos, nós viveremos coisas, situações fáceis e situações difíceis, coisas desafiadoras, coisas que vão nos tirar da zona de conforto para crescimento. Tudo isso faz parte do processo do amadurecimento e da manifestação de uma visão, de algo que Deus confiou a nós. Gostaria que víssemos rapidamente Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, versículo 16 diz: agora pois levanta-te e apruma-te em pé, foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aleluia. Precisamos ser obedientes à visão celestial. A visão celestial não é negociável. Como diz o nordestino, sangue pode dar na canela, mas você não abre mão da visão. Aleluia. Porque aquele que falou com você é poderoso para te respaldar e para fazer cumprir aquilo, para fazer com que aquilo se manifeste na sua totalidade. Agora, é claro, existe a nossa parte. Existe a nossa parte em tudo isso. Deus compartilha algo com alguém, e quando Deus dá a visão, Deus também dá a provisão. Quantos creem? Amém? Com a visão tem a provisão. Agora, se inventarmos uma visão, seremos o nosso próprio avalista. Se Deus der a visão, Ele será. Quando Deus compartilha algo com um homem, Ele vai promover os meios para que aquilo se manifeste, para que aquilo venha a cabo. Alguém disse, quando Deus confia uma visão ao homem, no sentido de uma obra, de uma missão específica, o próximo passo é Deus dar uma equipe a ele. Porque visão não se cumpre sozinho. Ninguém faz o plano, a vontade de Deus sozinho, irmãos. Amém? Então Deus vai nos cercar de pessoas hábeis naquelas áreas que você não é. Aleluia. Deus vai levantar os dons, os talentos, os ministérios para dar suporte à visão. Então, Paulo narra a sua experiência com o Senhor, ele fala da sua missão, da sua responsabilidade, ele compartilha a visão celestial e diz, olha, tudo que eu estou fazendo está relacionado à visão.
eu não fui desobediente à visão celestial, por isso eu estou aqui hoje. Aleluia. Você pode dizer isso? Eu não fui desobediente à visão celestial, por isso eu estou aqui hoje. Muitas coisas se levantaram no processo, mas Paulo não abriu mão da visão. Muitas coisas vão se levantar no nosso processo, mas nós não podemos abrir mão da visão de Deus para nós. Amém, queridos? Então eu percebo a necessidade de orarmos sobre essas coisas, orarmos sobre esses projetos, orarmos sobre as sinalizações que Deus já tem compartilhado conosco daquilo que Ele deseja fazer em nós e por intermédio de cada um de nós. Paulo disse a Timóteo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Veja, dever. Combata o bom combate, firmado nas profecias que de antemão foste objeto. Então Paulo está dizendo que não obstante você ter uma profecia, ou uma palavra de Deus, ou uma visão da parte do Senhor, um combate vai precisar ser combatido. E qual é esse combate, irmãos? Ele chama de bom combate da fé. E o bom combate da fé está relacionado a permanecer firme naquilo que Deus te falou. Porque situações vão tentar nos demover de lá. Lembra de Neemias com uma missão, uma visão no seu coração de algo que ele precisava fazer em relação à sua cidade, e vozes se levantam para tirar Neemias daquele lugar de reconstrução, e ele manda um recado dizendo: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Nós ouvimos o Senhor nos exortar em alguns momentos na trajetória dessa obra, e eu estou mesmo nessa noite nos preparando para algo, não apenas para o aniversário da igreja, onde vamos celebrar tudo isso, mas para aquilo que está para se manifestar no nosso meio. Porque Deus vai nos preparar, antes de tudo, através das palavras. Então Neemias tem um comissionamento no seu coração, restaurar os muros da sua cidade, que antes estavam em ruínas. Mas quando ele firma-se no propósito, coisas começam a acontecer para tirar a atenção de Neemias. E ele manda o recado para Sambalate, Tobias e Gesem: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. No nosso processo, o Espírito Santo nos lembrou dessa narrativa, porque em muitos momentos, irmãos, vozes se levantaram para nos tirar o foco, para tentar ofuscar dos nossos olhos espirituais a visão que Deus tem colocado diante de nós. Mas graças a Deus, irmãos, pelo foco sendo ajustado. Fotógrafos têm algumas câmeras que, dependendo da tomada que eles querem fazer, da foto que eles querem tirar, eles precisam mexer na lente para ajustar a visão. Deus quer mexer na nossa lente, irmãos, para que nós vejamos com mais clareza aquilo que está diante de nós. Ouvi um homem de Deus um dia pregando sobre promessa. Tudo isso que eu estou falando, visão, profecia, promessa, são coisas que estão bem conectadas. Ouvi um homem de Deus falando sobre promessa, e ele definiu promessa de uma maneira que eu achei fantástica, muito sábio. Ele disse que promessa é a antecipação de um desejo. Então eu tenho um desejo acerca do meu filho, de fazer algo por ele. Então eu digo para ele: ó, filhão, eu quero comprar um videogame para você. Eu vou comprar, é uma promessa, amém? Ele não viu o videogame, mas dependendo da integridade do pai, quando o pai diz eu vou comprar, ele já dança, mesmo sem ter o videogame na mão ainda. Isso está muito relacionado à integridade daquele que prometeu.
Então, o que seria uma promessa? A antecipação de um desejo. Qual é o objetivo, ou um dos objetivos de uma promessa ser dada? Antecipação de alegria. No que diz respeito a Deus, acerca de nós, o apóstolo do Ministério Verbo da Vida, Guto, disse numa conferência, eu achei fantástico isso, ele disse: nós podemos, irmãos, por causa da palavra, das antecipações de Deus para a nossa vida, dançar o nosso futuro no presente. Então eu posso celebrar a visão, sem que ela tenha se cumprido na totalidade. Aleluia. Então eu estou te chamando para celebrar a visão em oração. Nós faremos 4 dias de comemoração para celebrar a visão. Celebrar o avanço, celebrar o rompimento, celebrar o crescimento, celebrar a restauração de vidas, celebrar a chegada de uma revoada de crianças. Nos próximos dias nós vamos começar a mexer nas salas aí em cima, para preparar o ambiente para receber essas aves. Nós temos que honrar, irmãos, os professores e os monitores do departamento infantil. Eu ouvi uma frase de uma educadora que eu achei fantástica. Ela disse assim: educar não é cortar as asas, é orientar o voo. E o que essas pessoas têm feito no departamento infantil? Tem orientado o voo dos nossos pequenos. Quando o Senhor falou comigo sobre uma revoada de crianças chegando, eu não entendi bem porque o termo revoada. E eu fui procurar essa palavra revoada, a que está relacionada? Revoada está relacionada à ave. Aleluia. Então Deus está falando que vai nos dar aves. Crianças que crescendo vão voar mais longe do que nós. O que você pensa sobre fazer parte do processo do crescimento de uma ave? Você vê a ave recebendo ou ver nas asas daquela ave o crescimento, as penas aparecendo. Aquela primeira fase, o primeiro estágio é até meio feinho, né? Uma ave sem penas. Mas quando começa a crescer as penas, vai ganhando forma aquelas asas. E daqui a pouco, irmãos, aquelas asas estão tão grandes que elas não podem mais ficar paradas, elas têm que se movimentar. E o papel da mãe ave é estimular o voo. Aleluia. Então Deus tem falado conosco sobre coisas que remetem a curto, médio e longo prazo. Se Jesus não voltar, irmãos, nos próximos 10 anos, algo grande está para acontecer conosco. Se voltar, algo maior ainda, que é estar com Ele, amém? Mas se não voltar nos próximos 10 anos, algo grande, a despeito de Antônio, a despeito de Adilson, a despeito de qualquer outro ministro, sabe por quê? Porque ainda que passarmos, nós vamos deixar a tocha da visão, porque a visão inicial ou a pedra fundamental não pode ser removida. Eu estava ouvindo de um homem de Deus, que uma das coisas que a chamada apostólica faz, é estabelecer o fundamento, e fundamento não se mexe. Quem vier depois tem que continuar na visão, não pode mudar a visão. Por isso a importância de replicarmos.
Amém, irmãos? Porque os sucessores precisam dar continuidade à visão que um dia foi compartilhada lá atrás. Amém? Eu costumo dizer que visão não se muda, visão se amplia. Então vai ficando mais claro. O raio de abrangência da visão vai sendo ampliado. Aleluia. E eu não sei quanto a você, mas no início eu pensei que era só Interlagos. Eu pensava que era só Interlagos. Até que o Senhor começou a falar sobre Zona Sul. De fato, hoje, de fato e de verdade, nem é Interlagos, é Socorro. Por causa da localização em que estamos. Amém? Interlagos é muito grande. Mas, falando de localização, de maneira específica, nós estamos no bairro do Socorro. Mas onde Deus nos colocou, irmãos, existe uma localização espiritual da visão. A visão é para algo. A visão tem uma abrangência. A visão tem um raio de alcance. Aleluia. Eu tenho percebido que está além de Interlagos. Está além do Socorro. Agora, pastor Antônio não poderá cumpri-la só. Pastor Adilson não poderá cumpri-la só. Profeta, mestre, evangelista, Rony não poderá cumpri-la só. Amém. Outros que Deus levantar, desculpe, as outras pessoas engajadas que já estão aí, liderando departamentos e servindo em tantas frentes importantes e relevantes dentro da igreja local, não podem fazer isso só. Portanto, Deus está mandando ajuda. Ele disse: rogue ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. E nós temos rogado e Deus tem enviado. Deus tem enviado ajuda para cumprirmos a visão. Amém, queridos? Então, a partir de agora, tem uma tradução específica, eu não vou lembrar agora qual é, mas uma narrativa do dia em que Jesus entrou no barco de Pedro. E a Bíblia fala que no dia que Jesus entrou no barco de Pedro, e para mim isso representa entrar na vida de Pedro, porque o dia a dia do Pedro, ou de Pedro, estava no barco. Ele era um pescador. No dia que Jesus entra no barco de Pedro, ele diz para Pedro: afasta-te da terra e vai para as águas profundas. Aleluia. Para onde Deus está nos chamando, irmãos? Para ir mais além da terra. Então ele entra no barco de Pedro, diz para ele: afasta-te da terra e vai para as águas profundas. E diz mais: oh meu Deus, a partir de agora, ele disse. Foi naquela pesca maravilhosa, em que ele tentou pescar a noite toda, não apanhou nada. Depois, a partir de agora, eu vou te fazer um pescador de homens. Eu estou falando que tem um a partir de agora de Deus para a nossa vida. Então, a partir de agora, nós não vamos só escrever a visão, nós não vamos só falar da visão, nós vamos dançar a visão, nós vamos orar a visão, nós vamos nos envolver com a visão. Aleluia, nós vamos nos disponibilizar para a visão. Como eu ouvi hoje de uma mulher de Deus, nós vamos casar com a visão. Casa com a visão. Paulo disse ao rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. Diga: eu vou obedecer à visão. Amém, irmãos? Obediência é necessário para a visão. Então,
Às vezes obedecer é um grande desafio, mas a obediência vai produzir fruto. Eu ouvi de um homem de Deus: o lugar da tua obediência é o lugar da tua provisão. Provisão de Deus vai cair no lugar da obediência. Aleluia. Eu estou falando que está para chegar um avalanche de recursos para fazermos aquilo que precisamos fazer. Até as crianças dizem amém. Aleluia. Está chegando uma avalanche. Deus tem falado comigo, eu estou levantando financiadores, fornecedores de provisões, pessoas que vão chegar com força para fazer valer os projetos, os planos, os propósitos. Aleluia. E nós temos que falar disso, irmãos. Crie, por isso eu falei. Aleluia. Sabe que o diabo cometeu um grande erro em relação a Paulo. Ele prendeu pés e mãos, mas esqueceu da boca. Pés e mãos atados, mas boca livre. A máscara não é uma mordaça. Ele, de certo modo, nesse tempo de pandemia, sitiou, impediu o nosso ir e vir, mas o teu falar não. Mesmo com máscara, tem uma boca debaixo desse pano, que pode declarar o plano de Deus, que pode falar a visão celestial, que pode cantar a visão, que pode profetizar a visão, que pode compartilhar com o outro a visão, multiplicar a visão. Diga: eu sou o mensageiro da visão. Quando alguém te perguntar o que vocês estão fazendo lá em Interlagos, você vai dizer: crescendo, desbravando, avançando, sendo edificado na fé, crescendo em número, agregando. Sabe o que o nome do departamento de jovens significa? A palavra join. A palavra do inglês que traduzida é juntar. O que os jovens estão fazendo uma vez por mês aqui no sábado, diga comigo: juntando. É agregar, é somar, é juntar. Eles não estão aqui para espalhar, eles não estão aqui para dividir, eles estão aqui para juntar. E a cada culto está chegando mais, e está chegando mais, porque a visão está no nome. A visão está no nome. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Jason, certa vez pregando outro prédio, nós estávamos ali mais situados em Interlagos mesmo, ele disse assim: Interlagos, eu nunca tinha pensado nisso, ele disse: entre lagos. Estávamos entre águas, irmãos. Aleluia. Sabe que muito elemento profético muitas vezes está relacionado ao nome. A gente dá nome sem saber a relevância de um nome. Que tal botar um nome no departamento infantil? Um nome profético. Eu sei que tem um termo do ministério Verbo da Vida, no qual estamos conectados debaixo dessa visão. Mas que tal colocar um nome na igreja de crianças ou no Crianças Verbo da Vida, além deste? Toda empresa, vamos falar no quesito natural, tem o nome, a razão social e o nome fantasia. Que tal colocar o nome profético do Crianças Verbo da Vida? Que tal colocar o nome profético do grupo de música? Que tal colocar um nome profético sobre o diaconato? No Velho Testamento o nome tinha peso de destino. Aleluia. Pode secar para nós essas coisas. Não precisa divulgar assim fora do contexto da igreja local. Não precisa fazer camiseta se não quiser. Se quiser também pode. Aleluia. Se quiser pode. Eu estou falando que debaixo de um nome pode ter uma unção, irmãos, que vai
nortear as ações daquele grupo. Sabe que cada departamento pode ter uma visão, e essa visão corrobora com a visão maior, amém? Não pode estar na contramão, ou ser contraditória à visão do todo, mas é algo que agrega, algo que soma, algo que está relacionado. Então, departamento ou Crianças Verbo da Vida tem uma proposta, tem uma missão, tem uma visão. Grupo de música tem uma proposta. Diaconato tem uma proposta. Amém? Aleluia. Então, estou percebendo, irmãos, o Espírito Santo nos direcionando hoje para orar acerca da visão. E aí cada um vai ser inspirado aí nesse momento de oração para orar em relação a uma área específica, ou orar pelo todo. O importante é ser guiado pelo Espírito no seu tempo de oração. Aleluia. Estou percebendo uma graça de Deus acerca dessas coisas que nós estamos falando. Eu creio no respaldo da unção para que coisas hoje sejam geradas no Espírito, sejam trabalhadas e até sejam desbloqueadas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos orar. Não dá para falar tudo de uma vez, depois a gente fala o resto. Aleluia. Então vamos orar nesse tempo. Obrigado, Senhor.